E praticamente tudo que foi falado aqui, vou falar um pouquinho que vai falar sobre a oração. Amém. Né? Está em Mateus capítulo 6, versículo 9. Glória a Deus, aleluia. Amém, amados? Amém. Pois está lendo. Portanto, vós orarei assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha ao teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos nossa dívida, assim como nós perdoamos nossos devedores. E não nos induz à tentação, mas livra-nos do mal, porque o teu é o reino, e o poder e a glória para sempre. Amém. Algo que me chamou muita atenção, né? O Pai Nosso significa nós temos intimidade com Deus. Aleluia. Pai Nosso é nós temos uma intimidade. Leandro, mas que intimidade? Intimidade. Qual é essa intimidade com Deus? É você falar: Pai, deixa na tua mão. Pai, eu confio em ti. Pai, eu vou passar essa prova, mas em ti eu confio. Aqui o Senhor estava ensinando o discípulo como orar a Deus. É um modelo que nós devemos aprender. Primeiramente, Pai Nosso. É o Pai Nosso que está cuidando de nós. É uma intimidade que tem eu e o Pai. É você e o Pai, essa intimidade. Deus, Ele conhece a sua necessidade. Você tem intimidade com um colega? Você tem intimidade com um morador de rua? Você tem intimidade com aquele que paga? Você tem intimidade com aquele que você não conhece? Não tem, amado. Agora o nosso Pai, nós podemos ter intimidade. Essa intimidade que nós temos, falar: Pai, eu coloco em tuas mãos. Pai, eu entrego essa oração a Ti. Pai, em Ti eu confio. Pai, essa necessidade que eu passo, essa prova que eu passo, eu entrego em Tua mão. Essa oração, essa intimidade que o Senhor Ele quer em mim e de você, mano. Não é a intimidade de qualquer um que nós temos aí fora. A intimidade com Deus é diferente. É de nós estar entregando a nossa oração a Ele. A outra parte também que fala aqui sobre santificação, né? Santificado seja o vosso nome. O nome de Deus tem que ser glorificado, amado. Glória a Deus. Nós temos que honrar o nome de Deus. Aleluia. Nós temos que glorificar o nome do Senhor. Aleluia. Nós temos que santificar para o Senhor, que o teu nome seja glorificado. Não importa a provação, não importa a luta que passamos, não importa a situação que estamos, mas o teu nome, Pai, vai ser honrado. O teu nome, Pai, vai ser glorificado. Aleluia. Amado, quantos aqui já recebeu a bênção do Pai? Eu já. Amém. Você já, todo mundo, é cada um. E é nesse momento que nós devemos honrar ao Senhor. É nesse momento que nós devemos que glorificar ao Senhor por tudo que Ele tenha feito em minha vida, tenha feito em tua vida. Eu passo por luta, por aprovações. Tem vezes que eu falo assim: Senhor, não aguenta. Mas aguenta, anda mais uma milha. Aguenta, eu sou contigo, não importa a aprovação. Às vezes é no trabalho, às vezes é no meu casamento. Eu falo: Senhor, eu não sei não, se é tudo eu vou jogar pro alto ou vou ter que permanecer firme. Mas o Senhor Ele vai permanecer firme. Porque o Senhor Ele não abandona a gente que abandona o Senhor. Sabemos que a luta fala: Leandro, mas só eu sozinho vou buscar para o meu parente, buscar para a minha família. Você mesmo, você Glória a Deus. é com você que o Senhor Ele conta. O Senhor não conta com aqueles que estão lá fora, é com você. Eu li aqui: intimidade com Deus. Fala intimidade e você está falando com Deus. Abraão teve intimidade com Deus. Moisés teve intimidade com Deus. Glória a Deus. Aleluia. Deus falava com o pessoal, não, Deus falava com Moisés. Moisés, vai falar.
Moisés subia para o monte e ia lá, só Moisés e Deus. Aleluia. Abraão também teve intimidade com Deus. Abraão, sai da tua parentela. Aleluia. Deus falou com Ló? Não, falou com Abraão. Deus chamou, foi lá, não, Deus chamou Abraão, Deus chamou você, amado. Por isso que nós não devemos se esconder, porque às vezes, mesmo que a luta está difícil, mesmo que a prova está difícil, vai ter que continuar. Vai ter que continuar firme. Esse dia chegou uma pessoa, falou assim, estou indo para a igreja, que estou vendo que coisa, eu falei, minha amiga, onde tiver uma igreja perfeita, me fala que eu quero ir conhecer essa. É verdade. Aleluia. Alex, o que você está falando? Não, estou falando sério. Onde tiver uma igreja que você não tem ter feito no sermão, me fala que eu quero conhecer. É verdade. Você está indo, que eu sempre falo, está indo para buscar Deus ou buscar o seu irmão que está do lado ou o parente? Amado, quando nós vai para a igreja, nós vai buscar Deus, nós vai ter intimidade com Deus. Deus vai buscar e o Rei do Céu e as outras coisas, Ele acrescentarão. Não importa o problema, não importa se o vizinho fez coisa errada, se o seu vizinho, o seu irmão da igreja fez coisa errada, nós devemos orar, nós devemos pedir ajuda a Deus. Ajuda esse irmão que está precisando. E às vezes nós esquecemos e falamos, vamos sair. E para você ver como Deus ele é tão bom, usou até outra pessoa para falar com ela a mesma coisa. Ela falou, nossa, Leandro, tudo que você falou, eu falei para o Leandro, acabou de me falar isso. Para você ver, nós não devemos buscar, nós não devemos ir para a igreja para olhar para o parente, para olhar para o nosso irmão do lado da esquerda, não. Nós estamos indo para a igreja para buscar Deus. E se o irmão do lado está fazendo coisa errada, nós devemos orar para esse irmão. É dessa forma. Mas meu casamento é difícil. Homem, se eu contar minha vida, eu acho que nós devemos chorar junto. Mas estou aqui. Glória a Deus. Está Deus? Está na tua mão. Aleluia. Nós passamos por luta, por aprovação. Mas estou aqui. Glória a Deus. Teve o culto do farol aqui, né? Minha esposa foi lá junto com as irmãs. Foi uma bênção, ela adorou, né? É difícil, mas você ver uma pessoa que estava na presença de Deus, que louvava em eventos, que fazia vários projetos de Deus, no momento parar, de repente, é difícil, mano. É difícil quando você pensa assim, o que será o que aconteceu que tudo parou? Né? Sabe o que acontece, mano? Às vezes nós olhamos muito para o homem. Nós olhamos muito para o homem. E não é, eu sempre falo para minha esposa, amor, não olha para o homem, olha para Deus. Ele que vai dar a direção para a nossa vida. Ele que vai dar a solução que nós precisamos. O homem ele é falho, o homem ele é pecador, o homem ele julga, mas o homem ele nunca vai saber o que você está sentindo aí dentro do seu coração. Deus, aleluia. Só uma pessoa, só Deus. Só Deus vai saber, amado. Por isso que a gente tem que fazer o que? A vontade de Deus, buscar a presença de Deus. Glória a Deus, aleluia. Antes de eu meditar nisso aqui, estava lá em casa para meditar sábado. Quando eu estou com a minha filha, eu não consigo pegar a palavra de Deus, amado. Ela não me deixa quieto um minuto. Eu falo, minha filha, sua mãe está aí. Eu falo, não, papai, eu gosto de brincar com você. Aí tem que ir lá. Hoje de manhã ela falou assim, papai, vamos fazer pizza. Eu não, o que é isso? Pizza, pai, vamos fazer. Eu falei, não quero não, vamos. 7 horas da manhã a me fez fazer 2. E fiz. Eu falei, amor, sai do supermercado, vem ficar com ela que eu não estou aguentando, que ela não está deixando eu estudar não.
Porque ela só me chama. Você viu a intimidade que a filha ela tem com o pai? Deus, aleluia. Nós com Deus não é diferente, amado. A intimidade, ó, só eu e Deus e você e Deus. Glória a Deus. Não é o seu esposo, não é a sua esposa, não é o seu parente, não é o seu irmão do lado que tem intimidade. É você e Deus. Glória a Deus. Essa intimidade, fala, mas eu chamo, mas eu também chamava minha esposa, chamava. Mas quando chamava, aí que o inimigo ele atacava, agora que vou fazer a briga mesmo. Eu parei, falei, Deus, seja feita a tua vontade. Glória a Deus. Hoje você vai perguntar, amor, como foi uma bênção. Amém. Só está voltando você lá. Glória a Deus. Está uma bênção, só está voltando você lá. Porque a vez não é muito de chamar. Algo que me chama muita atenção também, antigamente, as pessoas elas subiam no altar, sabe como? De terno e gravata. Algo que eu estava estudando e Deus me veio a lembrar, né? Uma vez eu fui no ministério e esse irmão, ele foi chamado para pregar. Não, o irmão é uma bênção, ele é um jovem, né? Muito conhecedor da palavra. Aí ele foi para esse ministério para pregar, que ele foi convidado, né? Chegou tudo, sem gravata, só foi social, só não tinha gravata, irmão. Aí chegou pronto para pregar, o pastor falou assim, ó, sem gravata você não prega. Matou o irmão. Por isso que eu falo, o homem ele vê por fora. Ninguém vê por dentro. O homem ele vê por fora, não por dentro. Deus ele vê o quê? Em geral, amado. Deus, aleluia. Deus ele vê em geral, ele sabe a sua necessidade, ele sabe o que você precisa. Deus, quando ele vai salvar, ele não vai se salvar porque você está com roupa bonita, com terno, gravata, não, amado. Deus ele vai salvar com a sua santidade. Glória a Deus, aleluia. Se você for fiel a ele até o fim, Deus ele vai salvar. Agora não adianta eu não sou fiel a Deus, todo bonitão, pregando. Deus ele não vai salvar. E nós lendo no começo aqui, né, do capítulo 1, se nós for ler ele diante, ele fala do hipócrita. Ele fala de pessoa que gosta de se amostrar para orar, ora em pé. Ele fala tudo isso nessa palavra, né? E não é isso que eu quero levar para você, não, eu quero falar para você, seja fiel até o fim. Porque você sendo fiel até o fim, você vai receber sua coroa. Você sendo fiel até o fim, Deus vai honrar a tua fé, amado. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que falta para trás, não, amado. Deus ele é fiel para cumprir a promessa na minha e na sua vida. Se hoje você está aqui é porque Deus ele escolheu hoje para você ouvir essa palavra. Deus, aleluia. Deus ele escolheu hoje para você ficar atento, porque Deus ele vai te dar uma direção. Eu creio, Pai, aleluia, Jesus. Glória a Deus. Santo, santo ao Senhor. Santo, santo ao Senhor. E aqui fala também, venha ao teu reino. Né? O que nós devemos fazer, Senhor? Venha ao teu reino, seja feita a tua vontade, como no céu, como na terra. Aleluia. É algo que a gente tem que falar, Senhor, seja a tua vontade, Pai. Quantas vezes nós falamos, Senhor, venha fazer a nossa vontade, Senhor. Venha abrir porta de emprego, né, pastor? Abre logo que eu estou querendo, mas não é, no momento, a vez não é o momento do Senhor.
Não é o momento de o Senhor falar, opa, não vou abrir agora. Porque Ele sabe que lá na frente Ele vai abrir uma porta muito melhor para ele. Aleluia. Calma que ainda não vou restaurar o seu casamento. Não vou curar o seu casamento. Porque não é o momento. Sempre quando eu pego assim, está nas tuas mãos. Aleluia. Seja feita a tua vontade. Não estou falando que o meu casamento está destruído. Meu casamento, graças a Deus, está uma bênção. Mas nós passamos por outro. E cada momento eu falo assim, restaura cada dia. Eu peço restauração para o meu casamento. Eu peço renovo pelo meu casamento. A mudança, quando eu falo em mudança, primeiramente é tão fácil, né? As pessoas falam assim, só vou mudar se você mudar primeiro. Eu faço a mesma coisa com a minha esposa. Minha esposa fala, amor, você precisa mudar. Eu falo, amor, só vou mudar quando você mudar. Quando você mudar, eu mudo do meu jeito. E não é assim, amado. As pessoas têm que ver a mudança de vocês. A pessoa tem que ver a mudança de nós mesmos. A gente que estamos no altar, a gente que tem que mudar. Deus, aleluia. Não é a pessoa. Quando nós mudar, aí Deus Ele vai trabalhar para aí sim Ele começa a mudança. Aleluia, Deus. Aí sim. Algo que também me vem à mente agora. Às vezes nós estamos ouvindo um louvor, um cantor, né, famoso. Vocês já repararam? Às vezes nós nunca... Olha, vou seguir o cantor. Deixa eu ver como que esse cantor é. Nós nunca repara para ver como que esse cantor ele veio, né, pro evangelho. Ou como ele está vivendo o evangelho. Não. Nós, a música é bonita, tocou o meu coração. Clique. Não é assim? Eu gostei dessa música. Esse cantor ele canta muito. Só que ninguém sabe como que está a vida dele. Né? E algo que me veio à mente foi isso. Tem um colega meu que ele também é cantor. Né? Ele louva no tremendo. E eu sempre converso com ele, ele sempre tem projeto, mano. Toda quarta-feira ele sai na rua para ajudar os moradores de rua. E aqueles que estão drogados, que ele tem a oportunidade de levar para a clínica, ele leva. Aleluia. Aí ele chegou e conversou com o Leandro, agora está mais difícil você levar a pessoa para a clínica. E ele me falou por quê, né? Dos vereadores, eles bloquearam muito essa parte para estar ajudando aqueles que estão na rua, né? E eu sempre falo para ele, mas não desiste do projeto que Deus tem na tua vida. Continue fazendo esse projeto, continue ajudando. E ele falou da vida dele assim, desde o começo, quando Deus chamou ele para o ministério. Deus chamou ele para o ministério, ele era jovem. Ele não sabia tocar, ele não sabia cantar. Mas Deus foi preparando a vida dele. Até ele chegar no patamar, até onde Deus quer que ele fique. Se Deus quiser, ele podia já ser um cantor famoso. Ele podia tocar para muita rádio. Só que não, Deus ele preparou ele naquele cantinho. Aleluia, Jesus. E é como Deus ele quer. Deus ele nos preparou nesse cantinho que nós estamos hoje. Aleluia, Jesus. Nessa prova, vem que essa prova precisa. Será que essa prova nunca vai acabar? Essa prova vai acabar no momento, no tempo do Senhor. Aleluia, Jesus. Nós acabamos de falar que seja feita a tua vontade. Aleluia. Né? Glória a Deus. Que venha o teu reino, aí seja feita a tua vontade. Que a vontade do Senhor venha permanecer, como na terra, como no céu. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aqui fala também o pão nosso de cada dia. Glória a Deus, aleluia. Santo, santo é o Senhor. O pão nosso de cada dia.
o Senhor também nunca vai deixar faltar nada Amém. na Glória a tua Deus. casa, mano. O Senhor nunca vai deixar faltar nada, nenhum alimento. Sabe por quê? Quem cuida é o Senhor. Glória a Deus. Quem cuida é o Senhor de mim e de você, amado. Essa oração que o Senhor ele estava ensinando para o discípulo, ó. Aquele que se amostra muito estão esquecendo da melhor parte. É intimidade. É Deus. É que eu que venho fazer a tua vontade. Eles não, eles querem que o Senhor faz a vontade deles, mas não é a vontade do Senhor que tem que fazer. E o Senhor que não vai deixar faltar nada, o Senhor ele vai suprir a necessidade. Mesmo que a vez pode ser difícil, mesmo que a vez só tenha só o pão, mas é esse pão que o Senhor ele vai te dar para você dividir com a sua família. Mas e vai vir a pessoa para ajudar você. Glória a Deus, aleluia. Eu acho que essa aqui já é uma parte assim muito difícil, né, de a pessoa perdoar a nossa ofensa, perdoar a nossa dívida, assim como a gente tenha perdoado aqueles que não devem, aqueles que tenham nos ofendido, né? Será que a gente tenha aberto o nosso coração para o Senhor, para Senhor, me perdoa como eu tenha perdoado aquele meu irmão? Aí hoje eu falo, mas como que você perdoou esse seu irmão? Foi de dentro para fora ou para fora por dentro? Foi de todo o seu coração? Ou foi só aquele, eu perdoo ele lá na esquina e eu aqui? Esse perdão, amado, é diferente. Esse perdão que o Senhor ele fala, ele é diferente. Esse perdão é aquele seu irmão, mesmo ele ter errado, mesmo ele ter pisado em você, mas você tem que estar junto com ele. Lenda, é difícil, mas vai fazer o quê? É assim, amado. É o perdão, é o amor. É que nem eu falei pra você. Nós somos o quê? A diferença lá fora. Nós somos o quê? A diferença na nossa casa, no nosso lar. Se a minha esposa errar comigo, eu vou perdoar a minha esposa, mas eu vou jogar na cara dela quando eu vir. Isso é perdão? Não é, amado. Não é, o perdão tem que vir dentro do nosso coração. A nossa intimidade com Deus, ela significa de tudo isso que eu estou falando. Deus, aleluia. Né? Não é só ter intimidade, Pai, Senhor, eu conheço a tua oração, eu sei que o Senhor me ensinou, mas desse jeito não dá para mim. Aí o negócio fica mais difícil ainda. Porque se você não serve da forma que o Senhor ele quer, você só vai ficar errando. Glória a Deus. E aqui fala: não deixai cair em tentação, livrai-nos do mal. Aleluia. É algo que a gente sempre pede para o Senhor, né? A gente sempre pede a Deus que venha nos proteger, né? Da tentação, do livramento. E o Senhor, Ele sempre protege. O Senhor, Ele sempre vai estar conosco nesse caminho. Ele sempre vai estar nos livrando dos malfeitores. Ele sempre vai estar nos livrando da seta do inimigo. Ele sempre vai estar nos livrando daquilo que até que não agrada a Ele. O Espírito Santo, Ele vai te alertar. Deus, aleluia. O Espírito Santo alerta, mano. Ele nunca vai deixar faltar a presença de Deus na tua vida. Glória a Deus. O último é o amém. Né? É sempre manter a fé. Glória. A confiança em Deus. Deus, aleluia. Sempre com a mesma concordância com Deus, sempre com a mesma direção. Deus, aleluia. A intimidade
com Deus. Abraão, Moisés, vários outros tiveram intimidade com Deus. Mas se você for reparar, aqueles que Abraão estava junto, Deus não falava com os amigos dele, que andava com ele, falava com Abraão, com Moisés, a mesma coisa. Moisés estava com o povo no Egito, vamos. Deus só falava com Moisés. É com você que Deus ele quer falar. Glória a Deus. É com você que Deus ele quer ter intimidade. É Deus. De tudo isso que eu falei, intimidade, de tentação, né, de livramento, Deus ele vai estar presente em todas as áreas. Glória a Deus, aleluia. Só basta a gente crer, só basta a gente confiar, só basta de a gente querer falar, Senhor, faz a tua vontade. Senhor, eu quero ter intimidade contigo. Né? Amado, quando eu perdi a minha mãe, eu pensei que eu ia ficar sem chão, sabia? Porque assim, eu já tinha perdido meu pai, só que o meu pai nunca me deu um amor que nem minha mãe deu. Minha mãe sempre estava presente em todas as áreas da minha vida, né? Teve quando eu tive um acidente, né? A irmã Catarina, ela sabe, né? A minha mãe sempre cuidou, sempre trabalhou em 2, 3 serviços para cuidar de 6 crianças. Não é fácil. Tinha separado do meu pai nessa época, né? E quando eu vejo assim que quando eu vou para casa dos meus irmãos, eu não vejo mais ela, eu falo, a falta que você me faz, né? Porque era tão bom chegar lá, todo domingo almoçar lá. Sempre quando precisava tinha orientação. Às vezes eu passei a coisa errada, mano. Ela falando, na Bíblia ensina isso, isso, isso. Ela sempre me orientava. As pessoas falam, sua mãe nunca sai pra rua. Minha mãe só ficava em casa. É difícil ela sair pra algum lugar, né? As pessoas não viam ela. Só quando ia lá em casa lá. Mas mesmo assim, eu falei, Senhor, o Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza. Em Ti eu confio. E eu sempre passo isso para minha filha, né? Filha, a sua avó está no coração, né? E sempre quando ela fala, papai, ela sempre fala, mano. Às vezes nós fica atento a falar, papai, a vovó está no nosso coração? Eu falei, sim. Nosso Deus também está no nosso coração, né, papai? Sim. Nós nunca podemos esquecer que Deus sempre vai ser presente em nossa vida, né? E ela sempre orienta, sempre fala isso, porque sempre nós devemos que a palavra de Deus fala que nós devemos falar do amor de Deus para as crianças, para que quando ela crescer ela pensa, meu pai me ensinou, minha mãe ensinou, né? E é dessa forma. E eu sempre falo, filha, não é desse jeito. Às vezes a minha cunhada até briga com meu pai, Papai Noel não existe. Papai Noel não existe. Fala, que não, filho. Quem te dá presente? Mamãe e papai. Então pronto, filho. E a minha cunhada sempre briga com ele. Para de estragar o sonho das crianças. Não, isso não é sonho, isso é miragem. Isso aí é coisa que inventaram para ganhar dinheiro. Presente nós sempre vamos dar para a criança, né? Carnaval, fala, filha, carnaval não presta, é coisa do capeta. Não, papai, filha. Graças a Deus que lá na escolinha dela não teve isso, né? E é o ensinamento que a gente tem, amado. É a palavra de Deus que sempre nos tem a nos ensinar a cada dia mais. Que cada palavra que eu tenha meditado, amado, guarda no seu coração. Amém, Jesus. Se você puder chegar em casa, ler, meditar nessa palavra, é uma bênção essa palavra. Vai ensinar cada vez mais a sua vida espiritual. Aleluia. Né? Eu deixo até aqui ao coração dos irmãos. Amém. Glória a Deus. Né?
Santo, Santo. Glória a Deus.